Quando a gente entende que empreender é uma alternativa viável, aí a gente precisa buscar o quê? A segunda parcela, que é ter um perfil empreendedor. De novo, o perfil empreendedor ele pode ser desenvolvido. Porque quando a gente está falando de perfil empreendedor, basicamente a gente está falando de atitude. A gente não está falando de coisas técnicas. Obviamente que precisa de algumas coisas técnicas, mas se eu não tiver atitude, a técnica não virá. Então, a primeira delas é você entender que empreender é uma mudança, é o que inicia a mudança econômica. Empreender é você imaginar, planejar e realizar. Lembra que eu disse, né? Qual a diferença entre nós e as pessoas que têm sucesso hoje como empreendedor? Elas imaginaram um dia alguma coisa, elas foram lá e planejaram. E o principal, elas foram lá e realizaram. Elas entendem que isso é o que dinamiza o mercado e que sempre estaremos em mudanças. E essas mudanças vão surgir diversas oportunidades. Antigamente eu questionava muito o cliente às vezes não entende, né, como que a gente produz, não entende o nosso produto. E hoje eu acho essa minha declaração do passado um absurdo. O cliente é o que determina as nossas oportunidades. Hoje, quando eu converso com o cliente, eu não quero saber se ele gostou ou do meu produto ou do meu serviço. Eu quero saber quais são os problemas que ele tem com relação ao meu produto ou serviço, porque é aí que eu vou encontrar oportunidades. E isso é um perfil empreendedor, de encontrar oportunidades. O perfil empreendedor ele é baseado em 5 pilares. O primeiro deles é comportamento. Comportamento liga todos os outros 4. Comportamento tem a ver com a atitude. E aí a gente precisa enxergar oportunidades, a gente precisa ser criativo. E criatividade, quando fala de criatividade, tem gente que foge, porque acha que vai ter que criar um foguete para ir para Marte. A gente não está falando disso. Criatividade é fazer algo diferente, como a gente nunca fez dentro do nosso processo. E aí pode ser algo muito simples, né? Eu tenho que assumir risco, né? E não precisa ser riscos, né, mirabolantes, gigantes. Pode ser riscos menores para começar, né? Eu não preciso sair do emprego para ser empreendedor. Eu posso praticar empreendedorismo dentro do meu emprego e fazendo a transição aos poucos. E uma coisa muito importante dentro do perfil é gostar de gestão. Gestão é algo muito importante. É o que faz aqueles 25% das empresas quebrarem ao final de 2 anos. Quem não faz gestão dentro da empresa morre, perde a empresa, falha a empresa. Para a gente começar a questão do comportamento, são algumas atitudes que a gente tem que ter, né? Proatividade, obstinação, são coisas internas, basicamente, não é externo. Ou você tem proatividade ou você não tem. Não adianta fazer um curso para você ter proatividade. Não adianta você fazer um curso para você ser persistente. Você tem que ser. Não tem curso para ser paciente. Você vai fazer meditação para ser paciente, para ser colocado dentro. Não, você tem que buscar isso dentro de você. Okay? E aí vai. Disciplina é uma coisa muito importante. Disciplina eu traduzo da seguinte forma: é fazer mesmo sem ter vontade de fazer. Né? Por exemplo, eu tenho que correr todo dia, eu tenho que fazer atividade física todo dia. Tem dia que eu não quero fazer, mas eu vou lá e faço. Então eu tenho disciplina. Eu tenho que me aprofundar, eu tenho que fazer sacrifícios para ser empreendedor. Eu tenho que estudar enquanto os outros estão dormindo. Eu tenho que trabalhar enquanto os outros estão se divertindo. Esse é o perfil empreendedor, né? Eu sempre digo, e aí, você vai pagar o preço para ser empreendedor? Né? Porque não adianta. Eu tenho vários amigos que chegam para mim aqui, puxa, Marcelo, eu quero ser empreendedor, me ajuda, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, primeira coisa, vamos lá, perfil empreendedor. Olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer o quê? E aí, tá disposto? Muitos não estão. Por isso que eu falo, se você quer ficar onde você está, não tem problema nenhum. Super certo isso. Né? Mas lembra-se que tem outras alternativas. Para ter essas outras alternativas, isso aqui também precisa ter no emprego. Não estou falando nada diferente. Tem CLT, quem está dentro do concurso público, tem que ter todas essas coisas, senão não vai ser um bom profissional, senão não vai ser reconhecido, tudo. Então, por isso que a gente fala que é comportamento, né? Tem que ter paciência, como a gente falou, autoconfiança, e aqui vem outros requisitos, ó. Autocontrole, integridade, confiabilidade, né? Tem que sempre passar isso para os nossos clientes. Tem que ter senso de humor, porque a vida ela é muito complicada, ela é difícil. Então, às vezes, a gente fica num mau humor que espanta cliente. Tem que estar animado, tem que estar disposto a fazer as coisas, tem que acordar de manhã, né? Eu sempre brinco que empreender é uma montanha-russa de emoções. Você acorda feliz e vai dormir chateado, muitas vezes. E aí, no dia seguinte, você tem que estar renovado, você tem que estar animado, você tem que estar otimista, né? Você tem que ter amor por aquilo que você faz, como todas as ações que a gente faz na vida. E uma coisa muito importante que eu sempre falo, que tem a ver com comportamento, se você for empreender para ter status ou poder, esqueça, não vai acontecer, não vai rolar. Então você tem que deixar isso para lá, você tem que estar empreendendo para resolver o problema das pessoas, para ajudar as pessoas e aí, obviamente, que ganhar dinheiro com isso. Com relação às oportunidades, aí é uma coisa simples, é encontrar oportunidades. Onde estão essas oportunidades? No cliente. Aí acontece um erro muito grande. Nós achamos que nossas ideias
ideias são as mais lindas, maravilhosas do mundo. Eu fico até chateado comigo quando eu falo isso, mas é realidade pura. As nossas ideias, se não foram colocadas para os nossos clientes, essa sua ideia, ela está longe de ser excelente, maravilhosa. Então, onde que nós encontramos oportunidades? Junto aos clientes, perguntando para ele, ouvindo os clientes. Se for melhor ainda, sendo o cliente, né? Porque a gente está fazendo um processo de empatia. Quem manda no mundo hoje é o cliente. Temos que nos aproximarmos do cliente para nós encontrarmos as oportunidades. Muitas vezes o cliente não sabe, muitas vezes. Então nós temos que traduzir isso. Temos que ajudar o cliente a encontrar o problema. Ele vai ficar encantado com você se você resolver um problema que nem ele sabia. E ele vai ser o seu principal defensor. A gente chama isso de o cliente evangelizador. Ele vai falar para todo mundo de você, certo? Então essa é a grande dica que a gente sempre fala para você gerar oportunidade. O que a gente faz tradicionalmente? A gente deixa o cliente lá, a gente desenvolve um produto, a gente gasta muito dinheiro e aí na hora que colocar isso no mercado, o mercado não aceita. E aí, infelizmente, não tem o que fazer, porque a gente quer empurrar. E empurrar, o cliente hoje vai aceitar menos. A gente tem muita oportunidade para melhorar a qualidade, muita oportunidade para melhorar a eficiência. Então, muita coisa ainda dá para ser feito, mas muita mesmo. Ainda dentro de oportunidades é buscar informações estruturadas, entender cada vez mais de cliente. A gente está falando de números, vai gerar muita oportunidade mesmo. Se você entende de números hoje, eu sempre busco dados, né, informação, estrutura isso, vai gerar muita oportunidade, né? É o que essas empresas tecnológicas estão fazendo. O seu celular aí é um gerador de dados. E aí você vai construir o seu próprio destino, você vai estar sempre nessas mudanças, né? Muito atento às oportunidades. No começo a gente não enxerga tanta oportunidade. À medida que a gente vai avançando, à medida que a gente vai se aprofundando, as oportunidades vão brotando na nossa frente. Criatividade geralmente é eu não sou criativo. Não, a gente é criativo. É que a gente deixa de ser criativo. Pega meia dúzia de criança, coloca numa sala vazia, sem nada. Elas vão arranjar alguma coisa para fazer. Nós somos, que nós deixamos de ser. Então, essa busca por sair fora do convencional, que a gente precisa pensar fora da caixa, ou acabar com essa caixa de vez, que a gente precisa começar a fazer, né? A gente precisa treinar isso. Criatividade está relacionada com coragem. O quanto você tem de coragem de mudar. E coragem, pelo amor de Deus, não tem a ver com fraqueza. Coragem é de arriscar. É de mudar, é de fazer diferente. Então a gente precisa buscar fazer diferente. Se fizermos as mesmas coisas, só tem uma opção, ter os mesmos resultados. Então a gente não é criativo. Então eu posso fazer diferente. Por que apareceu no Nubank? Porque eles pensaram em fazer diferente. Cansaram de bancos, né? Literalmente levando o nosso dinheiro. Tem muitas pessoas que têm os seus negócios simples, mas fazem diferente e geram resultado. É sair desse modelo convencional. E não precisa ser nada high-tech, não precisa ser nada formato NASA. Tá bom? Então nós temos que nos adaptar às situações novas. Olha só o que a gente está passando. Nós estamos passando por uma situação completamente diferente. E isso vai acontecer cada vez mais, né? O mundo, ele tem uma classificação, o mundo hoje. O mundo é completamente volátil. O que significa isso? Ele muda constantemente e a gente nem está percebendo. Então, olha só de novo, né? O perfil empreendedor precisando ser, né, cada vez mais instigado, comentado, né, formado, para que a gente possa se adaptar a essas situações. Ele é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que se adaptar. Essa é a palavra que mais a gente teve que usar nesses 5 meses, se adaptando conforme a semana, conforme o dia. E outra coisa muito legal que eu acho que a gente tem que investir é a questão de falhar. Infelizmente, nós somos treinados para não falhar. E quando nós somos treinados para não falhar, aí a criatividade some, porque eu tenho que fazer o certo. Só que o que é o certo hoje? Sendo que o mundo é volátil e incerto, né? Então eu tenho que arriscar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que testar rápido, eu tenho que buscar alternativas. Se não está dando para abrir a loja, nós vamos vender delivery, vamos testar, não sei fazer. Quantas coisas a gente não teve que aprender tem a ver com a criatividade. Quantas vezes a gente teve que se reinventar. Isso vai ser cada vez mais constante. E aí, de novo, o perfil empreendedor aparecendo. É muito importante isso. Falhar, testar, arriscar fazer diferente. Aí entra a outra questão dentro do perfil, que é arriscar. É identificar problemas, minimizar esses problemas e aí, né, entender a falta de estrutura muitas vezes. Que no começo, quando você vai empreender, você não precisa ter uma estrutura grande. Você não precisa ter uma estrutura gigante. E esse é um outro grande erro de quem começa a empreender. Acha que tem que estar tudo pronto. Acha que tem que estar lá a loja funcionando, a fábrica pronta. Você não precisa ter essa estrutura. Você precisa entender que no começo vai faltar. E você vai ter que se virar para fazer, que é uma outra lógica. Eu sempre falo para quem está começando a empreender, vende primeiro. Depois você vê como é que faz. Ah, não, mas não está pronto. Vende. E aí depois você corre para fazer. E aí as pessoas travam, né? Dá aquela tela azul do Windows e não sabe o que fazer.
mas tem que vender. Se não vender, não tem negócio. Elas não querem se arriscar, elas têm medo muitas vezes. O medo maior de assumir a questão de empreender é o julgamento. O que as pessoas vão falar de mim, né? Eu estudei para ser engenheiro e agora sou empreendedor. A minha mãe fala isso. Imagina as outras pessoas. Quanto a gente não fica receoso de ouvir isso. É uma situação que às vezes a gente tem que colocar na balança, né? Mas eu garanto para você que, olha, vale a pena. Obviamente que você, dentro dessa questão de risco, avaliar todas as incertezas. Incerteza, certeza é 100% ou zero. Incerteza está no meio. É maior do que zero e menor do que 100. Então você tem que avaliar. Quando a gente diz que empreender é legal, não é sair louco aí fazendo as coisas, é buscar números, né? A gente falou aqui, ó, de informações estruturadas. Então, é importante a gente sacar isso, né? O risco, ele é calculado. Tem uma pessoa que eu sou sócio, ela largou o emprego. Eu falei, cara, você não precisava ter feito isso. Ah, não estava dando conta, tá, não sei o quê. Eu falei assim, então agora você só tem uma alternativa. Então, mas era isso que eu queria. Então, ele calculou bem, né? Então, ele deu um prazo de 2 anos para dar certo o negócio e a gente está avançando. Risco é resolver conflitos, superar estresse, agregar soluções e tomar decisões. Tem que tomar decisão, não adianta. Empreendedor que não toma decisão não vai chegar a lugar algum, tá bom? E para finalizar a questão do perfil empreendedor, gestão. Gestão, na minha opinião, é uma palavra, pelo que eu tenho de experiência, é uma palavra complicada. As pessoas não entendem o que é gestão, né? Então, eu gosto muito de traduzir essa palavra gestão como cuidar. Então, você tem que cuidar da empresa, né? Então, você tem que fazer a gestão da empresa. O que é a gestão? Cuidar da empresa. Você tem que pensar no futuro da empresa, tem que cuidar do futuro da empresa, tem que cuidar do planejamento da empresa, você tem que monitorar a sua empresa, você tem que estabelecer metas e verificar os resultados, tem que criar uma estrutura de trabalho. Ah, mas sou só eu, Marcelo. Beleza. Tenho várias empresas que são, assim, de um único meio, né? As empresas que eu dou mentoria, essas coisas todas. Então, eu falo, cara, vamos montar a estrutura, o organograma da empresa e onde que você está atuando. Ah, não, mas eu não estou atuando em tudo. Não importa, deixa vazio lá. Então, essa é a estrutura de trabalho. O que você está fazendo hoje? Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, você está no marketing, você está na produção e você está na gestão da empresa. Está fazendo 3 coisas. Para você crescer, você precisa melhorar aqui, ó, nessa estrutura de trabalho, porque você não está dando conta de tudo. Então, fica visível de onde tem que melhorar. Obviamente que a empresa tem que crescer constantemente. Esse negócio de empresa ficar sempre no mesmo patamar não vai dar certo. Sempre tem que pensar em crescer. E a brincadeira é o seguinte, vende 1, depois vende 2, vende 4, vende 8, vende 16 e assim vai para frente. Então, sempre pensando dessa forma. Tem que ter liderança, né? Tem que construir time. Empresa para crescer tem que ter time, tem que ter equipe e contatos. É o famoso network. Se você não tem network, você não tem pessoas parceiras para poder te ajudar, é uma outra questão que dificulta muito. E aí, obviamente, você tem que delegar tarefa. Por várias vezes eu já dei consultoria e treinamento para as pessoas e mentoria, empresa de uma única pessoa. Ela não quer delegar porque ela tem medo de passar o know-how para as outras pessoas e aí perder, né, o domínio daquela tecnologia que não é tão assim também fora do comum. Então, ela tem medo de passar. O que acontece? A empresa não cresce, a empresa fecha. E focar na estratégia. Estratégia, de novo, é uma palavra também que eu entendo assim, às vezes as pessoas não entendem, né? Porque é uma palavra difícil mesmo. Não estou dizendo que elas não entendem por questões intelectuais. Muito pelo contrário. A palavra não diz, né? Não é igual bolo. Bolo, você vê bolo, você fala, pô, é bolo, é bolo. Estratégia é um conjunto de ações que vão te levar a um determinado objetivo. Daí eu pergunto, você tem objetivo? Aí não tem. Daí não tem estratégia. E não vai conseguir fazer isso. Bom, quando você tem bem claro qual é o seu objetivo, você define o seu plano. E aí você foca no plano. É uma outra coisa que eu coloco sempre como muito importante. E aí, para finalizar esse ponto aqui da questão do perfil empreendedor, essa frase ela é muito importante. Antes de você ser empreendedor, você tem que se comportar como empreendedor. Você tem que pensar como empreendedor. Você tem que agir como empreendedor antes de você ter a ideia. Aí a ideia pouco importa. O que aparecer na sua frente, você vai transformar em negócio. Então, as pessoas às vezes apresentam a ideia e falam, cara, mas você está disposto a ser empreendedor mesmo? Vamos lá, vamos pegar alguns pontos, tal. Eu faço uma avaliação de perfil empreendedor, eu tenho essa avaliação. Aí a pessoa não chega, vamos dizer assim, na média, né? Então, eu falo assim, olha, você tem que desenvolver isso, tem que desenvolver aquilo, antes de você começar a fazer. Ah, não, mas eu quero começar a fazer mesmo antes. E aí vai dar problema, porque na hora que apertar o parafuso ali, né, que a gente brinca, o engenheiro brinca muito disso, aperta o parafuso, não dá mais para nada, né? Vai fugir, vai buscar o quê? Falsa segurança, que é o emprego. Bom, de novo, não tá nada de errado isso. Bom, é que a gente, às vezes, a gente tá próximo do sucesso e a gente desiste, que é um outro fator que acontece, tá bom? A gente tem que entender qual é o nosso lugar, a gente tem que perceber qual é o nosso lugar, então tem que se comportar como, né? Eu sempre falo isso, é igual pai e filho, né? Se você fala, mas não se comporta, você não dá credibilidade nenhuma para os filhos. Então você tem que, antes de falar, se comportar, que é a mesma lógica. Empreender é uma sua profissão, é uma profissão, e você tem que encarar isso como parte fundamental do seu dia a dia. Bom, aí você vai se desenvolver, você vai buscar informações. E aí,